Com certeza, numa entrevista de emprego, quando alguém te perguntava sobre qual o seu maior defeito, você já falou que era perfeccionismo. Boa noite, ou bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo isso. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Jorge e hoje o tema que a gente vai falar aqui é sobre perfeccionismo tóxico, tá? Quando a gente fala sobre perfeccionismo, né, o perfeccionismo em si, a gente entende que é o ato de ser perfeito, de lapidar essa perfeição, de buscar essa perfeição a todo custo. Quando a gente entra, casa ali com esse tema que eu falei no início, né, muito se diz sobre essa busca por sempre se manter um profissional buscando melhorar, buscando conhecimento, né, em prol de sempre estar melhor do que ontem. Mas quando a gente pega um pouco na prática, o perfeccionismo se torna algo um pouco mais tóxico, né? Como a gente já disse, né, o perfeccionismo acaba sendo uma busca por algo sempre melhor, mas o melhor baseado no que exatamente? Né? Muito do que a gente prega sobre perfeccionismo, ou que a gente entende sobre perfeccionismo, é apenas uma ilusão do que a gente projeta do que seria perfeito. Porque assim, digamos que eu fiz um produto. Ah, mas eu não acho que esse produto está perfeito. O fato de eu não achar que ele está perfeito é que de alguma forma eu já projetei o que seria o perfeito. Então, o perfeito não passa de uma projeção que eu tenho sobre aquilo, né, uma projeção baseada no que o outro realizou, uma projeção baseada naquilo que eu tenho, com os defeitos que aquilo que eu tenho, uma projeção baseada em N situações. Então, o perfeccionismo nada mais é do que uma ideia irreal da nossa mente, sobre sempre buscar ter algo melhor, ou sempre buscar defeitos naquilo que a gente realiza. Então, a gente começa a assimilar esse perfeccionismo tóxico com essa ideia de daquele não depósito que a gente dá para as nossas próprias criações, para os nossos próprios atos, né, o não reconhecimento próprio sobre aquilo que a gente cria, né, o que a gente faz ou o que a gente é responsável, sempre buscando falhas em cima daquilo. Claro, não é algo que nós realmente, sabe, realmente falhamos, mas é aquela busca incessante por sempre achar vestígios, né, achar brechas ali que possam ser melhoradas, que quando a gente fala assim, até é bonito, né? Assim, ah, a gente vai buscar uma brecha, não pode ser melhorar, passar para frente e fazer acontecer. Só que quando a gente, né, no ato ali de ver isso daí e se sentir dessa forma, é muito mais maçante, né? Você ver algo que você criou, algo que você concebeu ali e você ficar imaginando formas de ver que aquilo não é algo ideal, algo usável, algo válido, entende? Então a gente muda o algo perfeito para o válido, né? Válido para quem? Válido ao olhar do outro. Então a gente começa a assimilar o perfeccionismo com a forma que a gente quer agradar o outro. Então, muito se pensa, né, sobre eu querer fazer algo sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, só que a gente não aprofunda a ideia do o melhor do que e para quem, né? A gente não, a gente faz de uma forma automática, mas subjetivamente isso é endereçado, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o perfeccionismo que muitas vezes a gente prega e muitas pessoas, através do meu convívio, falam e tornam, romantizam o perfeccionismo, talvez não entendam o quão tóxico esse perfeccionismo pode se tornar, e até em alguns casos já é tóxico, porque existe perfeccionismo, perfeccionismo saudável, né, onde você tem essa busca pela melhora, só que existem pontos críticos, onde as pessoas ficam cegas de produzir, de criar, de realmente fazer, pessoas que acabam parando, né, cessando ali seus sonhos por conta disso, né, de não conseguir produzir algo melhor, né, então muito do que a gente pega ali, até mesmo exemplos meus, vejo algo do passado, né, alguma produção que eu fiz antes, e eu olho para uma nova e falo assim, nossa, podia ser do mesmo nível. Só que a gente não pensa que são projetos diferentes, são situações diferentes, realidades diferentes, né, tempos diferentes, propostas diferentes. Então são N variáveis que vão fazer esse projeto ter um resultado diferente do anterior. Só que talvez por essa necessidade da validação do outro, a gente não consiga performar da maneira devida, né, da maneira que a gente gostaria de performar, porque sempre tem essa ideia de que não está bom tão quanto, né, o outro não vai aceitar porque eu já entreguei algo acima desse nível, mas acima baseado no quê? Entende? Você, claro, a gente baseia num outro processo, num outro modelo,
Só que ainda assim essa busca por ser melhor sempre do que o que estava antes, acaba sendo algo que é uma briga sua consigo mesmo, né. Muitas vezes o outro nem se recorda ou não está nem interessado em ter essa disputa interna sua, mas que ainda assim a gente fica se martirizando por conta disso. Então, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que até mesmo para mim do futuro, é sobre essa ideia do perfeccionismo, sabe, como se fosse essa segunda voz na cabeça. Não me taxe de louco, pelo amor de Deus. Essa segunda voz na cabeça é algo muito daquilo que nós projetamos sobre nós mesmos, baseado em vivências, em situações talvez não tão bacanas, e que isso se emprega na gente, né, e a gente não consegue lidar de uma maneira natural com as nossas entregas. Então, claro, isso não é para se dizer assim: "Ah, eu não vou me esforçar para os meus projetos, não vou buscar melhorias nos meus projetos". Não é isso, nem usa de muleta. Eu tô querendo dizer é sobre você respeitar o seu processo, respeitar o seu resultado e entender que o seu resultado ele pode variar, ele não vai ser o mesmo sempre. E isso que torna suas criações, suas produções e a sua entrega autêntica, né? Essa diferenciação, esse sentimento. E o sentimento ele é imperfeito, ele não tem essa busca pela perfeição, ele simplesmente é. E eu acho que a perfeição em si é o fato de ser, né? Se não fosse, não existiria nada. Entende? Por mais tosco que pareça falar dessa forma, mas o simples fato de ser já torna único. E talvez essa ingenuidade, essa inocência do único, que torne ela perfeita, né? Essa falta de pretensão, porque ela se torna uma pílula de sentimento, né? Em prol de atingir o outro consumir aquilo e poder mergulhar nesse sentimentalismo. E eu pesei o clima mais uma vez. Mas agradeço a todos vocês por assistirem até aqui, agradeço pelas visualizações dos outros vídeos. Caso você não tenha assistido ou queira que a gente fale sobre algum tema específico, deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouco mais sobre, vamos trazer elementos para que a gente possa conversar e aumentar o nosso repertório de conhecimentos, né? Que nada é sobre eu sei e compartilho, ou você sabe e compartilha, mas é uma troca mesmo do que cada um sabe, uma conversa sobre o que cada um sabe, porque, querendo ou não, o conhecimento do outro não é 100% correto, assim como o meu também não é, e é uma junção de perspectivas para que cada um crie a sua própria visão, beleza? Pessoal, é isso. Até a próxima. É nóis.